Gente querida, seguindo a nossa série, Igreja Mais do que Parece Ser, a gente está aí caminhando também já. Essa série vai encerrar junto com a campanha, tá? A gente vai estender um pouquinho, vamos até o segundo domingo de agosto, e aí a gente emenda começa o nosso mês da juventude. Vai ter uma programação bem bacana. Hoje a gente segue nessa série, Igreja Mais do que Parece Ser. Eu convido você a ler comigo Atos dos Apóstolos. Claro, depois dessa viagem que nós fizemos, que foi muito boa, né? Ler Atos dos Apóstolos, o nosso plano de leitura que foi o incentivo. Atos capítulo 2, 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ó Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos, a bênção que é ter a palavra do Senhor para nos dirigir, Senhor. Obrigado, Senhor, nos dá nessa noite, nesses próximos minutos, o entendimento da palavra do Senhor, Pai, para que ela, Senhor, frutifique em nós. E através de nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Hoje eu convido você a refletir neste tema, uma igreja para chamar de minha. Uma igreja para chamar de minha. Sim, a sua igreja. Você precisa ter uma igreja para chamar. Essa é a minha igreja. A gente ainda vivendo esse tempo, não sei se você reparou ali na imagem um pouco estilizada, é esta igreja, é a sua igreja ali na foto. E é uma igreja para chamar de minha que eu quero convidar você a refletir comigo hoje nos próximos minutos. A gente precisa resgatar, queridos, a questão de participar, de se envolver, de voltar à essência da igreja. A gente tem voltado, sim, se recuperando. A nossa igreja, graças a Deus, segue firme. Mas eu tenho dito aqui, irmãos, que lembra quando a gente, na pandemia, havia aquela discussão e a igreja sempre envolvida, porque a igreja também muitas vezes quer dar pitaco em tudo, né? A igreja quer ser especialista em política, a igreja quer ser especialista em questões sanitárias, fecha ou não fecha? A igreja quer ser especialista em economia, e às vezes a igreja é especialista em muitas coisas, mas não é especialista no reino de Deus. Impressionante. Mas a gente vivia naquela discussão, em algum momento na pandemia, foi se falado, será que a igreja é essencial? Essencial em que sentido? Será que a igreja é essencial estar com a porta aberta, o templo, e a gente repensando tudo isso, a pandemia, de se Deus usa todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que amam. A pandemia fez a gente repensar muitas coisas e tem feito isso, mas a gente precisa resgatar essa mentalidade de eu faço parte de uma igreja, eu estou inserido numa comunidade local, a igreja para chamar de minha. A mentalidade consumista, a gente tem estudado aqui em nosso EBD, que tem sido um desafio a nosso EBD aqui também, sobre uma igreja saudável. Porque, irmãos, não basta apenas pertencer a uma igreja, tem muitas igrejas, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, tem igreja que é colada uma na outra,
Tem igreja que num quarteirão tem 3, 4 igrejas. Há bastante igrejas. Mas será que são saudáveis? Será que a nossa igreja está saudável? Será que a gente está caminhando com saúde? E a mentalidade consumista, a gente tem trabalhado isso aqui, a questão do consumo, o que é do consumista? O consumista é aquele que só quer reter, a gente só quer ter, e a gente quer mesmo, a gente tem hoje em dia um carro e a gente já está pensando no próximo. A gente tem um sapato, mas fica pensando, eu quero o próximo. A gente tem um celular, mas daqui um ano, não, aquele ali é melhor. É a mentalidade consumista, é essa a questão. E o consumo em si não é ruim, mas o consumismo ganha o nosso coração. E isso invariavelmente afeta a nossa vida, afeta a nossa espiritualidade, porque aí a gente começa a consumir produtos que a gente acha que faz bem para a nossa vida espiritual. Então eu vou consumir daquela igreja, porque é ali que o culto é bom, é ali que o poder é derramado, é ali que eu vou crescer espiritualmente. Eu preciso consumir, eu preciso de um culto, eu preciso daquela igreja, porque lá tem telão. Eu preciso daquela igreja porque lá tem um departamento infantil maravilhoso. Eu preciso daquela igreja porque lá o pastor tem fogo, bate no púlpito. E a gente está consumindo, mas e aí? Eu preciso acessar o YouTube, eu preciso ouvir uma palavra. Quantas coisas são ofertadas? E aí nisso de consumir, a igreja melhor é a do outro. A igreja melhor é aquela, lá tem um louvor legal. E se eu também não tomar cuidado, porque eu gosto de igreja, gente. E não é de agora que eu sou pastor. Está aqui minha esposa que está comigo há 58 anos. Gosto de igreja. E se a gente não tomar cuidado, a gente pensa, estou consumindo isso aqui, não, vou ali, e é bom. Mas, e aí a gente passa a achar, não, a igreja boa é aquela, ali que é bom. Percebe? E a sua igreja? A melhor igreja tem que ser a que você está, querido. Em que eu estou. Essa é a minha igreja. Se alguém perguntar assim, poxa, conhece uma igreja boa? Conheço a minha igreja. É uma igreja boa. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja boa. Sabe por que é a igreja boa? Porque você está aqui, querido. Se a sua igreja não é boa e você está aqui, tem alguma coisa errada com você. Eu já frequentei uma igreja grande, que me deu a bênção maior que Deus me deu, que essa mulher bonita que está sentada aqui. Uma igreja grande, mas eu já fui membro dessa igreja, e aí eu fui para uma igreja média, igreja Tabernáculo. Eu já fui membro da Primeira Batista, é Primeira Baptista, né, gente? Primeira, olha o nome, a primeira. A gente fala assim, Primeira Batista, grande coisa. É bênção também. Mas eu fui da igreja Tabernáculo, estava lá até o ano passado, igreja média, como servindo, auxiliando lá como pastor, como membro. E hoje estou aqui nessa igreja pequena, mas bênção também. A melhor igreja que eu já frequentei, Bíblia Suzano, foi a melhor igreja que eu frequentei. Tabernáculo, nossa, era a melhor igreja que tinha, porque eu estava lá servindo ao Senhor. Igreja Batista em Sabaúna, se alguém perguntar, vai lá, é uma ótima igreja. Pessoal lá trabalha, pessoal dedicado, e tem um pastor lá que é bom também. Uma igreja para chamar de minha, uma igreja para chamar de minha. A boa igreja é onde você está, querido, é a gente que faz, e a gente precisa resgatar isso. Você devia dizer assim para as pessoas, a minha igreja é boa. Isso não é ser pretensioso, irmãos, isso não é ser orgulhoso, isso não é ser iludido, achar que não, então esse pastor é iludido, esse cara é iludido. A gente sabe, a minha igreja, ela tem defeitos. Onde eu passei também via, tinha hora que ficava chateado, não concordo com isso, mas estava lá.
A melhor igreja, uma igreja para chamar de minha. A gente precisa resgatar isso. É a igreja onde eu me sinto bem e onde eu faço tudo para que as pessoas que se achegam e aqueles que já congregam também se sintam bem. A leitura de Atos dos Apóstolos, irmãos, que a gente fez esse exercício, se você conseguiu acompanhar, me desafia, irmãos. Ler, se você leu, você vê, gente, que coisa, quanta bênção, que Deus estava fazendo nesse início da igreja. Me desafia, me inspira, mas me constrange também. Mas ao mesmo tempo que me constrange, ler Atos dos Apóstolos, Deus sendo revelado, o Espírito Santo agindo de maneira extraordinária, mas ao mesmo tempo que isso me desafia, me deixa constrangido, isso me inspira. Voltar sempre a Atos dos Apóstolos me enche de força e de desejo de ver o Senhor abençoando a igreja onde eu estou, a igreja dele. Então eu quero olhar para esse texto aqui, seguindo a nossa série de mensagens, e pensar algumas coisas sobre o que é uma igreja para chamar de minha. A gente está vendo aqui, tinha acabado de acontecer, a gente não sabe, já falei isso para os irmãos aqui, se você vira uma página da sua Bíblia Sagrada, ou um versículo para outro, você às vezes, e eu também, a gente não tem noção se passaram 3 meses, ou se foi no dia seguinte. Aqui, o capítulo, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, Pedro tem ali a sua primeira pregação, e ele fala para as pessoas: se arrependam, vocês mataram Jesus, e 3.000 pessoas são batizadas, se arrependem, se entregam a Jesus, e a gente vira essa página e está dizendo aqui que eles quem? Esse povo, essa igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e é isso que nós vamos trabalhar nesse texto. O que é uma igreja boa para a gente chamar de minha? Primeiro, nessa igreja, na minha igreja, a liderança espiritual é comprometida e fiel à palavra de Deus. Na minha igreja, onde eu passei, eu preciso observar isso. A liderança espiritual é comprometida e fiel à palavra de Deus. Poderia até ser uma interrogação aqui, para você saber e poder falar assim: a minha igreja é isso. Na minha igreja, a liderança espiritual é comprometida e fiel à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os líderes da igreja de Corinto, ele fala assim, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 4, foi o texto que o Miro leu aqui no dia do pastor para mim. O que se requer dos seus dispenseiros, dos pastores, dos líderes, é que eles sejam considerados fiéis. Deus não requer que eu seja legal, Deus não requer que eu seja animado, Deus não requer que eu seja habilidoso. Tudo isso é bom, mas o que Deus requer é que eu seja encontrado fiel. E nessa igreja aqui, na minha igreja, nesta igreja de Atos dos Apóstolos, a liderança espiritual é comprometida e fiel à palavra de Deus, e os irmãos percebiam isso. Veja o que diz a parte A do verso 42. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. A minha igreja, que eu tenho que ter orgulho, eu preciso olhar para isso. A liderança espiritual, o pastor da igreja, ele é fiel à verdade do Senhor e à palavra de Deus. Porque, queridos, Atos dos Apóstolos, se você fez uma leitura atenta, lembrando que é o começo da igreja, e na história do povo de Deus é assim: Deus usa pessoas e Deus levanta líderes. E Deus não abre mão de usar os líderes. Quando um líder é infiel, Deus levanta outro. Quando um líder quer muitas vezes deixar, Deus chama outro. Mas a missão de Deus continua. E aqui não é diferente. A igreja primitiva, começando aqui tinha gente, tinha liderança espiritual, os apóstolos. E a igreja se dedicava a quê? É ao ensino dos apóstolos. É através da liderança espiritual.
é uma liderança fiel à palavra? Porque isso conta muito na hora de frequentar uma igreja. Então, se tivesse que fazer uma escolha, uma igreja para chamar de minha, é olhar e dizer assim: eu quero me dedicar nesta igreja, mas lá é o ensino da verdade, fiel às Escrituras. O pastor lá é fiel às Escrituras. Então, na minha igreja, a liderança espiritual é comprometida e fiel às Escrituras. É o ensino. Hoje Deus levanta pastores, Deus levanta líderes, mas tem pastor de todo jeito. E dizendo isso desse púlpito aqui, irmãos, a grande questão é: o pastoreio é fiel à palavra? A pregação é cristocêntrica? Os novos ou os antigos permanecem nessa doutrina? O que sai daqui desse púlpito é a minha cabeça, a minha visão, ou é a palavra do Senhor? O que reverbera no seu coração durante a semana são as minhas palavras bonitas, ou é de alguma forma eu consigo daqui transmitir a verdade fiel ao Evangelho? Daqui deste púlpito sai encorajamento a você buscar ao Senhor e ser fiel à verdade. Na minha igreja, a liderança espiritual é comprometida e fiel com essa palavra aqui. John Stott, não sou eu que estou dizendo, John Stott, talvez você não conheça e também não tem problema, eu tenho que conhecer porque a gente se inspira. Já falecido, um grande teólogo, ele diz que o Espírito Santo abriu uma escola aqui em Jerusalém e os seus professores eram os apóstolos que Jesus escolheu. Deus começou uma grande escola ensinando, não era este o ministério de Jesus? Ensinar. Jesus ensinava vivendo e vivia ensinando. E o John Stott está dizendo aqui que Deus abriu essa escola. Assim é na igreja, irmãos. Deus continua nos ensinando, mas isso é através de uma liderança espiritual. E a questão é, na minha igreja, a liderança espiritual é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. A igreja apostólica, aqui esta igreja, perseveravam, se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Era uma igreja que aprendia. Quer dizer também que eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos. Queridos, se eu ouvir aqui domingo após domingo, quanto líder espiritual, que vocês me concederam essa honra, e não de alguma forma os irmãos acharem que não tem nada a aprender comigo, eu só estou vindo aqui, irmãos, cumprir uma agenda. Se de alguma forma nesses 10 meses, caminhando para 11, os irmãos não olham para mim e não conseguem ver uma liderança espiritual e essa dedicação ao ensino, aprenderem algo, nossa, com esse pastor eu tenho aprendido isso, a gente está totalmente errado no caminho que a gente acha que está seguindo na direção certa. Então a igreja apostólica era uma igreja que aprendia, mas eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos. Na minha igreja, a liderança espiritual é comprometida e fiel à palavra de Deus. Segundo, na minha igreja há perseverança na oração. A igreja que eu quero chamar de minha é uma igreja que há perseverança na oração. O texto, o versículo 42 segue dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Não faltava oração. Eles se dedicavam. Essa é uma igreja aqui que não precisa convocação para oração, não.
essa liderança espiritual, ela se dedica, ela convoca, é óbvio. Eu tenho que convocar os irmãos à oração. Irmãos, vamos orar. Mês da família. Irmãos, vamos fazer um jejum. Irmãos, vamos orar pela nossa dificuldade administrativa que a gente tem. Irmãos, vamos orar pelo trabalho que vai acontecer aqui em Sabaúna. Irmãos, orem pelos alguns enfermos. Estamos aqui orando. Precisa convocação, mas é óbvio que a igreja tem que orar. Na minha igreja, há perseverança na oração. Nesta igreja que está crescendo, que o Senhor está fazendo, há perseverança. Eles se dedicavam à comunhão, ao ensino, ao partir do pão e às orações. É uma igreja que não só fala que ora, eles efetivamente oravam. Eles desejavam buscar a Deus, pois sabia que quando a igreja ora, irmãos, quando a gente ora, a gente bate a porta do Senhor e o nosso Deus responde. É uma igreja, e agora a gente vai fazer aí, prepara a sua Bíblia aí que você vai andar comigo um pouquinho em Atos dos Apóstolos. Essa igreja, ela dependia mais de Deus do que os próprios recursos. Volta aí uma folha. Atos 1:14, a gente vai ler alguns versículos para você entender o que é essa igreja onde, da minha igreja, há perseverança em oração. Essa igreja aqui, ela dependia mais de Deus. A gente depende mais do Senhor do que os próprios recursos. Atos 1, versículo 14, diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É uma igreja que sabe, nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós dependemos do Senhor. Essa igreja, todos unânimes, perseveravam em oração. Atos 4:31. Vai virando, olha que barulho gostoso, ver as Bíblias folheando. Atos 4:31. Vamos ler o 29 até o 31. Todos estavam unânimes e perseveravam em oração. Olha o que diz aqui. Perdão. 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. O verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso é unanimidade, perseverando em oração. Mas essa igreja também, os líderes oram, os líderes têm tempo de oração, os líderes se dedicam à oração, não apenas tem título de líder. Veja aí Atos capítulo 3, verso 1, agora volta aí, a cura do mendigo e do aleijado, do mendigo aleijado lá que estava na porta do templo. Atos 3:1, os líderes oram, tem tempo. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Pedro e João, líderes que têm tempo, é hora da oração, ainda seguindo o costume do povo hebreu, do povo judeu. Opa, vamos lá, são líderes que oram. Uma das lástimas da igreja, irmãos, é a falta de oração na liderança. Mas eles se dedicavam. A minha igreja, há perseverança em oração. Ainda segue, não acabou ainda não. A igreja sob perseguição, ora. Nós acabamos de ler aqui, os discípulos estão sendo perseguidos. A igreja hoje, brasileira, a igreja brasileira, morre de medo de perseguição. Faz aliança com o político, porque morre de medo de perseguição. Crente brasileiro morre de medo. Por isso fica dando púlpito para político. Porque tem medo, vai entrar o governo X, vai entrar o governo Y. A igreja, quando é perseguida, ela dobra os joelhos. E se for para padecer sofrimento, padecemos, porque nós servimos alguém que governa acima de qualquer um.
A igreja sob perseguição, ela ora. E ela ora, e aí Deus é que vai dando as ações. Não é uma igreja belicosa, uma igreja ofensiva. Uma igreja que toma o poder, e aí a gente vê os mais terríveis escândalos. Que é uma vergonha. Porque tem medo de perseguir. E aí eu tenho que votar no candidato que é evangélico, eu tenho que votar nesse, tenho que votar naquele, porque eu tenho medo. Esse tem uma ideologia. Tem nada. Porque o medo ganha o coração dessa igreja. Porque é uma igreja que não há perseverança na oração. Porque à medida que a gente ora, irmãos, a igreja se une. Deus vai dando graça aos nossos corações para descansar nele. A gente fica atento, claro, como diria, se não me engano é o próprio John Stott que disse isso, a Bíblia na mão e o jornal na outra. A gente olha para o mundo que está acontecendo no mundo, mas a gente tem a Bíblia na mão. E esse livro aqui, o final já está escrito, irmãos. Jesus reina, Jesus vem nos buscar. O problema é que a gente fica lendo muito jornal, a gente fica vendo muita internet, muito WhatsApp, recebendo os videozinhos, as notícias, compartilha isso, compartilha aquilo. Vai ler a Bíblia, irmão, vai orar mais. Esse John Stott, hoje eu estou cheio do John Stott aqui, você vai ficar curioso para saber quem que é esse tiozinho. É esse tiozinho que o pessoal chamava ele de Uncle John, tio John. Ele, não, acho que não foi o John Stott não, se não me engano, foi outro John Piper. John Piper, você já procura o Stott, procura o Piper também. Que ele fala assim, que as nossas redes sociais vão servir para Deus falar para nós no fim dos tempos, né? Mesmo aqueles que ficaram muito tempo, Deus é misericordioso, vai levar quem teve uma experiência com Ele, mas vai servir para Jesus falar para a gente assim, ó, você falava que não tinha tempo, né, miserável? Vê lá o tempo que está passando no Facebook, tô falando para mim, inclusive, irmão. Mas nessa igreja aqui, sob perseguição, ora. Vamos seguindo, a liderança entende que sua maior prioridade é oração e a palavra de Deus. Atos 6:4. Estou correndo, não quero que você canse de mim não. Atos 6:4. A liderança entende que a maior prioridade é a oração e a palavra. Atos 6:4. Os apóstolos ali têm um problema, né, na distribuição da comida. E Atos diz assim, Atos 6, versículo 3 e 4, perdão. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A liderança entende, peraí, o que é prioritário? A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito que trabalhar, mas primeiro de tudo, oração. Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, e ele é milagrosamente libertado. Atos 12:5. Importância da oração. Na minha igreja há perseverança em oração. Pedro está preso, os apóstolos estão presos. O Hernandes Dias Lopes tem uma pregação onde ele fala desse texto, que falou, se você quer fazer a igreja orar, tem que prender os pastores. Será que a igreja ora mais? Atos 12:5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava insistentemente a Deus por ele. E aí Deus faz algo extraordinário e ele estabelece a libertação ali de Pedro. Por último, sobre a importância da oração. Na minha igreja há perseverança em oração. Atos 13, você só vira mais uma folha aí. A igreja ora. E Deus abre as portas das missões. Atos 13, 1-3 diz assim, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. A igreja ora e Deus abre portas para as missões. Ontem, resposta de oração. Resposta de oração. Na minha igreja, há perseverança na oração. Terceiro e último, na minha igreja é possível vivenciar milagres. Na minha igreja é possível vivenciar milagres. Verso 43, deixa eu voltar aqui. Atos 2, 43, irmãos. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Na minha igreja é possível vivenciar milagres. Nessa igreja aqui há temor. Todos estavam cheios de temor, e quando o temor ganha o nosso coração, quando o ensino da liderança espiritual é fiel, quando a igreja ora, quando há dedicação em oração, nessa igreja é possível vivenciar milagres. A igreja de Jerusalém era reverente, mas ela era receptiva à soberania de Deus. A gente ora e Deus responde. Irmãos, se você não está observando na sua igreja os milagres que Deus está fazendo, eu convido você a trocar o seu óculos espiritual, abrir os seus olhos. Deus tem sido gracioso com essa igreja. Acabamos de vir de uma assembleia administrativa e podemos ouvir algumas coisas. O cuidado do Senhor com as nossas finanças, as bênçãos que Deus tem derramado, parceiros que Ele levanta, obra missionária sendo feita. Deus faz milagres. Na minha igreja é possível vivenciar milagres. Uma igreja para chamar de minha. Essa igreja, ela tem a simpatia dos homens. O texto vai dizer que eles contavam com a simpatia dos homens. Ela vai sendo bem vista. Então, quando a gente sai, as pessoas recebem. Quando a gente diz ali, olha, está aqui uma água grátis que a gente vai fazer mais. A gente está dizendo, mas as pessoas não estão nem acostumadas a ganhar, né? Ontem no evangelismo teve uma pessoa que perguntou, mas quanto que é, moço? A pulseirinha que a gente, os meninos confeccionaram pra gente. Não é nada, não. Isso é um presente, se você quer aceitar. Água, eu não sei como foi, a gente acabou não conseguindo. De repente perguntaram, mas tem que pagar? Perguntaram, Não, nós estamos aqui oferecendo água com um folhetinho, quem tem sede vem a mim e beba. Essa igreja, ela tem a simpatia, ela produz impacto, ela é comprometida com a verdade, mas não é legalista. Porque tem gente legalista, irmãos, e eu tenho dito isso aqui. O legalista, ele acha que só ele é santo, ele acha que ele é melhor. Eu já estou escolado com isso, que eu sei que vou te falar, você não é nada disso, como eu também não sou. É a graça do Senhor sobre nossas vidas. Então essa igreja, ela é comprometida com a verdade, nós não abrimos mão, mas nós sabemos que é a graça do Senhor em nós. Uma igreja bíblica, simples, transformadora, que reconhece a sua imperfeição. Aqui é bíblico, mas a gente tem imperfeições. É uma igreja santa, mas não é farisaica. É encorajamento para uma vida de santidade, para uma vida de temor. Em cada alma havia temor. E essa igreja é uma igreja onde o povo é alegre e festivo. Porque fazer parte. Por que é alegre e festivo? Porque é a minha igreja. É a minha igreja. Mais um clique e eu quero orar com você. Você deseja que a sua igreja seja a melhor? Uma igreja para você chamar de sua.
poder ter orgulho de falar, não, é a minha igreja. Honre sua liderança e se ela é fiel à verdade. Honra a sua liderança se ela é fiel à verdade. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Segundo, ore, 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 ore. Continue orando. Faz um propósito no seu coração de tentar vir orar mais terça-feira. Não tem mistério, irmãos. Eu falo para os irmãos assim, oração é aquilo. A gente espera muita coisa. O que será que vai ter terça lá? Já vou avisar você. É oração. Não tem nada de diferente. É simples, isso mesmo. Canta um hino e oramos. Mas entendemos que Deus tem respondido às orações. Ore. Você deseja que sua igreja seja melhor? Ore mais. Comece a observar os milagres que acontecem aqui. Alguns a gente fala desse púlpito, a gente compartilha na diretoria, sempre quando tem uma bênção, a gente fala, né? Eu falo, irmãos, é Deus. Eu não tenho condições de... É Deus mesmo, umas coisas impressionantes. Essa semana, a gente, né, Doriva na nossa assembleia falou, a gente conseguiu um cartão, né, para ajudar, vai abençoar a gente aí nas reformas, para a gente começar, de repente parcelar alguma coisa, mas o nosso limite é baixo, a nossa igreja, aliás, pensando tudo isso, eu falei que servia uma igreja grande, tamanho, estou falando de tamanho, tá gente, estrutura física, uma média, uma pequena, mas não existe igreja grande ou pequena, existe um Deus grande que usa a igreja dele. Existe o Deus que é grande, que usa a igreja dele, seja ela grande, 1.000, 5.000, 300, 40. E aí a gente contar só mais um, né? Estou falando de ver os milagres, né? Que às vezes de repente não viu ninguém ainda andando. Quem sabe? Isso é o dom do Senhor. Alguém sendo curado, quem sabe? Mas há milagres acontecendo. Aí a gente precisando de um limite um pouquinho maior, vai, fala com a gerente, negocia e tal, fala lá. Aí eu pedi, ela perguntou, mas quanto você precisava? Ela falava, precisava X de limite. 4.000 reais, vou falar aqui pra você ter noção, também, dinheiro também não é mistério assim também não, eu queria 4.000 reais, aí manda a proposta, e aí, aprovou? Ah, não aprovou, mas vou mandar de novo, aí depois no outro dia responde e tal, 7.000 reais ajuda vocês? Pedi 4.000, irmãos, primeiro rejeitou, depois volta, que bom que rejeitou os 4. Milagre, irmãos. Fique em pé, vamos orar. Vamos encerrar orando aqui. Vou pedir para os meninos, a gente avançou um pouquinho no horário hoje. Uma igreja para chamar de minha. A sua igreja é boa, porque você está lá. Vamos agradecer ao Senhor. Vou pedir perdão aos meninos do louvor aqui. A gente vai encerrar. E desejando que essa semana seja vitoriosa, que essa palavra reverbere no seu coração. Na terça-feira, quando ela for lá pro grupo, lá, o recorte, você medite novamente. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe você que é da boa igreja, a Igreja Batista em Sabaúna. Você que está em casa também. Tem gente que nem está aqui no país, gente, quer ser membro dessa igreja. Você nem sabe. Tem cabimento isso? Claro que tem, é Deus. Pai, obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Oh, meu Deus. Às vezes a gente se acostuma, Senhor, e a gente pode não perceber quão maravilhoso é fazer parte da igreja do Senhor, Pai. Senhor, muito obrigado. A gente te engrandece. Obrigado que o Senhor nos deu esse entendimento de olhar para Jesus e de, pela misericórdia do Senhor, nos reunirmos como igreja, pessoas tão diferentes, Pai. Como é bom poder dizer assim, nós somos do Senhor, nós somos a tua noiva, nós somos a tua igreja. E Senhor,
nós queremos dizer com alegria: eu faço parte de uma igreja, é a minha igreja, Senhor. Ó Deus, que essa palavra ganhe o nosso coração, Senhor. A gente, como eu disse, mergulhar nessa palavra em Atos mexe tanto com o nosso coração, Senhor. Mas se faz isso é porque o Teu Espírito tem algo dentro de nós que quer realmente chacoalhar a nossa vida e fazer a gente sair mesmo de onde a gente está. E o Senhor é quem faz. Mas eu quero agradecer ao Senhor por esta igreja. Quero agradecer ao Senhor pela Igreja Batista em Sabaúna, cada um dos meus irmãos, os que não estão aqui, alguns viajando, alguns talvez hoje não puderam vir, mas eu louvo o Teu nome, Senhor, por cada vida. Ó Deus, que muitos se acheguem, Senhor, porque essa porta está aberta, Senhor. E nós queremos que se acheguem todos aqueles que querem dizer assim: essa é a minha igreja. Sabemos que o Senhor é o dono e pedimos: faz em nosso meio e tem misericórdia de nós e nos desperta. Essa semana, Senhor, a gente está começando, e como é bom começar a semana na Tua igreja, Pai, muito obrigado. Mas a vida é ao vivo, Senhor, e o Senhor sabe como é o nosso coração, o Senhor sabe como é o inimigo da nossa alma, querendo roubar aquilo que o Senhor semeou, e a gente sai daqui, Satanás já quer roubar essa palavra do nosso coração. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor, é povo do Senhor, nós somos Teus, somos Tuas ovelhas. Senhor, cuida do Teu povo nessa semana, Pai, nas dificuldades que são reais, nos sofrimentos, mas Senhor, no meio disso tudo, com certeza há alegria, Senhor. Então, leva o Teu povo em segurança, dê, Senhor Deus, uma semana de vitória, cheia da graça, cheia de sabedoria, cheia do cuidado do Senhor ao Teu povo, Senhor. Eu oro por os meus queridos, aqueles que não estão e aqueles que nos acompanham pela internet e que vão ouvir essa palavra em algum outro momento. Que o amor do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações do Espírito que são poderosas em nossas vidas, seja com a tua vida nessa semana, meu querido. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana.